Olá, eu sou a Renata Fernandes e esse é o Espiralando. Bom, gente, eu tô gravando esse vídeo porque eu queria conversar hoje com as pessoas que estão passando por algum momento de dificuldade. Eu queria conversar com as pessoas que estão passando por algum momento dolorido, enfrentando algum sofrimento e estão se vendo sem saída. Eu acho que todo mundo já passou por algum momento assim na vida e esse vídeo de hoje eu tô gravando para falar com vocês. Até o final do vídeo, então, eu queria que vocês entendessem da onde vem o sofrimento e se existe uma saída, qual é ela? Ou quais são elas, né? Nunca é uma só. Bom, então eu queria começar falando da onde que vem o sofrimento, né? Eu vou tentar explicar de uma forma muito didática. E por que que eu queria explicar isso? Porque eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir sair da nossa dor é entender da onde ela vem. É ter consciência, é colocar consciência na nossa dor. É como se você estivesse colocando luz na escuridão. Quando você consegue fazer isso, é um primeiro passo. Às vezes, a energia envolvida, ela é muito forte e isso pode atrapalhar um pouco, mas vamos com calma, vamos com paciência, a gente vai chegar lá, tá bom? Então tá, então a primeira coisa que eu queria explicar é da onde vem o sofrimento, né? Então tá, então a nossa dor, ela vem da nossa identificação com a nossa história pessoal, com a nossa identificação de tudo aquilo que nos ensinaram sobre qual é a forma correta de estar no mundo, de agir no mundo, tá? E aqui eu tô tratando das dificuldades, tá? Das nossas limitações. É claro que a gente não aprende só limitações, mas é disso que eu tô falando agora. Então tá. Então, quando a gente está identificado com essa historinha que contaram pra gente, que hoje é quem a gente acredita que a gente invariavelmente uma hora vai doer. Porque essa dor, ela tem a função de nos tirar disso, de nos fazer acordar, tá? Então, tá bom. Aí eu fiz o desenho pra tentar explicar isso melhor. Vamos lá. Então, o que acontece? Aqui tá a gente, eu fiz vários bonequinhos, mas é a gente caminhando pela vida, tá? Imagina que isso aqui é um só caminhando pela vida. A gente vai caminhando pela vida, reproduzindo a nossa programação, e esta reprodução é o que faz muitas vezes dar ruim aqui embaixo, é o que faz as coisas não darem certo, é o que faz a gente sofrer, seja em que área for. Seja em que área for. Então, isso é o que acontece. Isso é o que você está vivendo hoje, tá? E aí, toda essa sua programação, ela acaba formando um filtro, uma barreira para você ter acesso a quem você é de verdade. Para você atuar aqui no mundo, não baseado nisso daqui, mas para você atuar no mundo a partir da sua essência divina, a partir do seu ser espiritual. Essa barreira, ela é formada pelas suas crenças, pelas suas identificações, pela sua história pessoal, pela sua crença na dualidade, né? Na sua crença em separação, de que existe o bem e o mal, o claro e o escuro, todos os contrastes, gente. A gente aprende, a forma como a nossa psique está estruturada, faz com que a gente só conheça um lado quando a gente conhece também o outro. Então a gente só identifica o claro porque a gente sabe que existe o escuro. A gente só identifica o mal porque a gente sabe que existe o bem. E vice-versa. Então, pela nossa crença em dualidade, pela nossa crença em matéria e forma. Então, todas essas crenças e identificações, elas formam filtros que façam com que você não consiga acessar o seu ser espiritual. Mas acessar o seu ser espiritual, ser guiado por ele, principalmente em momentos que são desafiadores pra gente, é muito importante. É muito importante.
O que acontece é que às vezes a gente está tão apegado a essas energias, a tudo que nos ensinaram, que a gente não consegue ver que existe uma realidade além da nossa dor. Porque a gente vira a dor quando a identificação é muito grande. Mas este cara aqui é o cara que tem todas as respostas. É o cara que tem uma visão muito mais privilegiada do que é a nossa vida, do que a gente veio aprender aqui. Porque este cara aqui é o cara que tem infinito amor, infinito perdão, infinita sabedoria, infinita paz, infinita alegria. E é você. A gente tem que se apropriar disso. Só quando a gente conseguir se apropriar disso de verdade, quando eu conseguir, quando você conseguir, quando as outras pessoas que nos rodeiam conseguirem, é que a gente vai conseguir elevar a vibração da Terra como um todo. Essa é a minha missão aqui. Eu também tô trilhando o meu caminho, eu também não cheguei lá ainda, mas é um processo, gente. Tenham paciência e tenham foco. Não fiquem apegados à sua dor como se ela fosse a única coisa que existe. Não é. Existe um mundo muito maior aí fora, muito maior e muito mais suave, muito mais leve, muito mais verdadeiro, muito mais cheio de significado. O que acontece é que nós estamos todos muito dormindo e tá na hora da gente acordar. E quanto mais a gente resistir a acordar, mais vai doer. Porque essa é a função da dor. A função da dor é fazer com que a gente acorde. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser doloroso. Existem outros caminhos. E eu tô falando isso porque, pra mim, eu vou falar de mim, tá? De como eu escolhi trilhar esse caminho, de como funcionou pra mim, vai. E de repente isso pode te ajudar. Eu comecei a entender que existiam duas ferramentas essenciais para que eu conseguisse trilhar o que eu vim fazer. A primeira delas, e isso talvez seja uma característica minha, eu tinha uma necessidade muito grande de entender como tudo funcionava. E aí, como que eu fiz? Eu comecei a buscar vídeos do YouTube, existem pessoas sensacionais que vocês podem seguir para entender melhor como que isso daqui funciona. E isso aqui é um pedacinho muito pequeno, gente, tem muita coisa além disso. Mas se você também sente essa necessidade, se isso é importante para você, vai atrás de informação. Eu assisto o canal do Eckhart Tolle, eu assisto o canal da May Andrade, da Marcela Leal. A Marcela Leal, eu acho que ela tem uma clareza muito grande e, inclusive, para passar conhecimento, gosto muito do canal dela. Canais gringos, existem muitos. Então, vão atrás de informação, livros. O canal do Deepak Chopra, eu também gosto muito, acho que ele também tem uma clareza. O último livro dele, o Meta Human, não sei se já tem o título, se já tem o livro em português, mas é brilhante. Então vai atrás de informação, porque a informação te ajuda a se desidentificar. A informação te ajuda a enxergar o mundo aí fora como ele é de verdade. E não dentro da ilusão. Porque como a gente está muito limitado pelos nossos 5 sentidos, nós somos levados para a ilusão a todo momento. Mas é um exercício. Se você faz esse exercício todos os dias você acorda um pouquinho, todos os dias vai ficando mais fácil, todos os dias o sofrimento diminui um pouco. A gente começa a gostar do jogo e aí o mundo começa a se abrir. Bom, então essa é a primeira ferramenta. A primeira ferramenta é conhecimento. Vai atrás de conhecimento, vai atrás de entender como é que tudo funciona. A segunda ferramenta que é muito importante para mim, conhecer esse carinha aqui, ó. Conhecer qual é que é essa programação. Qual é o programa que gira dentro da minha cabeça? Quais foram as coisas que me ensinaram? Porque se me ensinaram e se eu aprendi, eu posso desaprender. Eu posso substituir por coisas que são mais valiosas. Ou eu posso
desconstruir isso, porque a hora que você desconstrói programação, você desconstrói esse filtro. Quanto mais suave esse filtro vai ficando, mais fácil fica de você entrar em contato com o seu ser espiritual. E a vida vai facilitando. E isso é uma consequência direta. Mas para isso você tem que ir fundo nisso aqui, ó. Você tem que ter coragem de olhar para dentro, você tem que ter coragem de olhar para sua história. Aqui é terapia, aqui é meditação. Quando eu falo terapia, gente, e quando a gente pensa em ser humano, todos nós temos os nossos próprios demônios. Então, cuidado com quem você escolhe para te ajudar. Não compra tudo que a pessoa fala como verdades absolutas. Existe uma verdade absoluta. Eu não tenho dúvidas de que existe. Mas eu não sei se todo mundo está preparado para falar sobre ela. E aí, quando você escolhe um terapeuta, tem que ser alguém que te ajude a encontrar ferramentas para encontrar suas próprias respostas. Ninguém, além de você mesmo, tem as respostas para os seus problemas, para suas dores. Ninguém além de você mesmo. Então tem que ser alguém que te guie, ou um programa que te guie. É por isso que eu falo que para mim, eu gosto muito do processo Hoffman da quadrinidade. Para mim funcionou muito, porque não é uma coisa que te deixa dependente. A dependência é que eu acho que não é legal. O processo, ele te dá ferramentas para que você transforme a sua vida, para que você desconstrua a sua programação. É por isso que eu gosto bastante. Mas ferramentas existem, eu sempre repito isso aqui, existem várias, gente, várias, para ajudar, inclusive, a desconstruir a energia da sua programação, para você conseguir mudar a energia do seu corpo. Porque imagine, dependendo da idade que você tem, eu tenho 40 anos, faz 40 anos que eu giro o mesmo programa. Então não vai ser de hoje para amanhã que eu vou desconstruir tudo isso. Entendeu? A menos que, sei lá, eu me ilumine. Como eu acho que isso não vai acontecer, isso também faz parte da minha programação. Então, eu prefiro lidar com um pouquinho a cada dia. A cada momento que eu me permito me abrir um pouco mais para olhar para a minha própria história, para desconstruir essas crenças, mais eu consigo acessar o que é a minha essência de verdade. Mais eu consigo me aproximar de Deus. E é isso que a gente veio fazer aqui. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Hoje, sem maquiagem, sem nada, porque eu tô na correria. Mas eu precisava vir falar com vocês. Eu precisava deixar essa mensagem, tá? Eu amo vocês. Até um próximo vídeo. Obrigada.